Boa noite a todos. Que Deus Pai e o Mestre Jesus possa estar conosco em mais uma doutrinária, né? Em que nós vamos juntos explorar mais um tema do Evangelho que vai com certeza nos enriquecer como seres encarnados que somos, dependentes ainda de esclarecimento para encontrarmos o caminho que vai nos levar à evolução espiritual. O tema de hoje nós vamos explorar do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E aqui quando fala de aflitos nós já nos arrepiamos, né? E quando se fala de aflição é uma coisa que incomoda todos nós. Ninguém gosta de aflição, de sofrimento, de se incomodar. Ninguém gosta de um espinho cutucando o pé. Qualquer coisa que nos incomoda enquanto seres encarnados, que dói, para ser mais exato na palavra, dói no corpo físico, nós rejeitamos, nós não queremos. Então nós vamos explorar o tema Males do corpo, medicina da alma. Nós vamos ver que algumas circunstâncias que nos acometem enquanto encarnados, que nós interpretamos que é para o nosso mal, com certeza foi nos destinado para outro fim, que às vezes não entendemos, não compreendemos, e às vezes não queremos entender e nem compreender, porque vai fazer com que nós saímos do nosso conforto. Quando a gente dá um pontapé inicial numa mudança de rota na nossa vida, muitas vezes a dor nos impede. Por conta de quê? De nós não aceitarmos o seu fim destinado. E nós vamos começar a compreender isso vendo um texto de João, que está lá no capítulo 5, versículos 2 a 9. Que vai tratar da cura do paralítico lá no tanque de Betsaida. Bem famosa passagem, né? Que diz assim: Mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para uma das festas religiosas judaicas. Dentro da cidade, próxima da Porta das Ovelhas, ficava o tanque em que em hebraico se chama Betsaida, com 5 alpendres cobertos em volta. Multidão de doentes, coxos, cegos, paralíticos estavam ali deitados à espera de um movimento da água. Pois de uma vez em quando vinha um anjo do Senhor que agitava a primeira pessoa que nela entrasse. Logo depois, essa pessoa ficava curada. Um dos homens ali se encontrava, estava aleijado e havia 38 anos que ele se encontrava naquele local, né? Quando Jesus ouviu e soube há quanto tempo estava doente, então Jesus perguntou a esse homem: Queres ficar curado? Vamos guardar essa pergunta de Jesus porque vai ser bem importante para a nossa compreensão, tá? Sim, disse o doente, mas não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque logo que a água se agita. Enquanto estou a tentar a entrar, há sempre outro que se mete na minha frente. Poxa, como ele era paralítico, né, ele não tinha como se movimentar, então alguém sempre passava na frente dele. Então Jesus disse-lhe: Levanta-te, enrola a tua esteira e vai para casa. Aqui nós vemos uma passagem que parece que nos abrilhanta os olhos de ver Jesus fazendo uma cura, né?
Mas por trás disso, e está nessa frase de Jesus, nessa pergunta de Jesus, queres ficar curado? É que está o enigma da solução de muitos males que nos acometem. Soa meio estranho, né, Jesus perguntar para ele, porque ele era aleijado, né? Ele tinha uma deficiência física. Perguntar se ele queria ficar curado. Mas acreditemos nós, tem pessoas que não querem ficar curadas. E naquele tempo, tem algumas passagens do Evangelho que até demonstram que alguns dos curados por Jesus voltaram a ficar doentes mais tarde. Outros que foram curados ficaram bravos com Jesus, porque eles acabavam sobrevivendo e tendo seu sustento das esmolas que davam a eles por conta da doença. Uma vez livre da doença, como é que eu vou pedir esmola? Né? Teria que trabalhar, né? Teria que fazer uma mudança totalmente na sua vida, uma mudança muito brusca, por conta de um milagre, entre aspas, né? Mas quando Jesus faz essa pergunta, Jesus, na verdade, estava testando. Olha só, em primeiro lugar, Jesus testou a fé. Jesus, ao perguntar se a pessoa quer ficar sã, colocava em xeque a sua fé e sua crença na capacidade de Jesus de curá-lo. Todos naquela redondeza já estavam sabendo, de um modo ou de outro, das curas, dos milagres que Jesus vinha fazendo, né? Então, com essa pergunta, Jesus queria saber se aquele doente tinha a fé necessária, tinha a certeza necessária que Jesus poderia curá-lo. Jesus também queria verificar a disposição do doente em ficar curado. Jesus não impunha a cura. Ele não chegou falando assim, vem aqui que eu vou te curar. Ele perguntou, tu queres ficar curado? Ele não impôs a cura, né? Mas sim oferecia condicionado à vontade da pessoa em buscar a mudança. Mudar a vida. A cura, em muitos casos, era apenas o primeiro passo que nós estávamos falando agora, né? Jesus incentivava a pessoa a mudar sua vida e buscar uma vida mais plena e a seguir os seus ensinamentos. Então, olha só a reforma que essa pessoa teria que fazer na sua vida, com fé, com coragem, da mudança, né? Do enfrentar o novo, e nos coloquemos no lugar do paralítico, né? Pegar a sua cama, sair andando, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Né? Então, uma situação complicada, porque vai da vontade da pessoa de querer agora, através dos ensinamentos que estava sendo proposto a ele, a mudança. A cura do paralítico, no caso do paralítico de Betsaida, Jesus, ao perguntar se ele queria ficar são, descobriu que o homem não tinha ninguém que o levasse à piscina quando a água se movia, indicando sua falta de esperança, a disposição para buscar a cura. No entanto, ao ver a fé do homem, então Jesus tinha essa capacidade, era Jesus, né? Jesus já viu, não, esse realmente é um homem de fé. Jesus o curou e ordenou que ele levantasse sua maca e andasse. O simples fato dele estar ali no local já demonstra um pouco da fé dele, né? Que um dia ele poderia ficar curado. Embora esse movimento das águas, hoje já se sabe, né, que a água não se movimentava por conta do anjo, né? Por conta das várias galerias que alimentava
principalmente os palácios reais ali, palácios romanos, né? Quando se abria uma porta, por exemplo, a água se deslocar a uma sala, a uma piscina, lógico que aquele vácuo ali movimentava a água do tanque, né? E eles acreditavam que era um anjo. E que quem entrasse lá primeiro, mas imagina só a briga que dava, né? Como diz o texto. Era coxo, era cego, era aleijado, era doente, né? Tinha pessoas ali com aquela doença da época que enchia o corpo de ferido, que é a lepra, né? A lepra, né? Então imagine como é que era o ambiente desse poço ali, né? Era uma disputa, era grande. E outras passagens similares a essa, nós vamos ver que Jesus também se utilizou da mesma premissa. Olha só, Jesus fez perguntas similares a indivíduos como Bartolomeu, o cego a quem Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? O Bartolomeu, ou alguns textos falam Bartimeu, né? Bartimeu estava à beira da estrada e quando ele viu que Jesus estava passando, ele começou a gritar, né? Jesus, filho de Davi, pelo amor do Senhor, né? E começou a gritar e gritar para que Jesus fosse até ele para curá-lo. Então Jesus, quando chega perto de Bartimeu, ele fala: o que queres que eu te faça? E parece uma pergunta assim, ilógica, né? Porque ele era cego, lógico, que ele queria ver, né? Mas as condições eram do Bartolomeu, do Bartimeu, né? E não de Jesus. Então a fé, até como dizia o texto, não é para todos, né? A fé é fácil sair da boca para fora. Eu tenho fé. Eu tenho fé. A gente vê as pessoas falando, né? Eu tenho fé que vai dar certo. Eu tenho fé. Mas a fé, ela é isenta de dúvida. A fé é certeza. Então a pergunta servia para descobrir as necessidades e a vontade da pessoa e também para garantir que a cura fosse a resposta adequada para a situação. E aqui ele acabou recebendo a cura de Jesus, né? Nós vamos ver outros fatos. Tem um fato interessante que até agora acho que no capítulo 4 de Chosen eles passam bastante, que é a cura do filho do Gaius, né? Era um pretor romano. E essa cura, ela ficou sendo uma das mais bonitas, mais lindas, assim, do Evangelho. Porque Gaius vai procurar Jesus, querendo a cura do filho dele. E Jesus fala: não, então vamos lá na tua casa, né? Vamos. Ele disse assim: não precisa o senhor ir lá. Se o senhor der a ordem, daqui o meu filho vai ficar curado lá, né? Porque eu sou comandante de tropas romanas. E se eu der a ordem e falar para o meu soldado deita no chão, ele deita. Se eu falar rola, ele rola. Então, se você der a ordem, a cura vai se efetivar. Então, Jesus diz assim que em toda Jerusalém ele não encontrou pessoa com tamanha fé. Olha só. E ele era considerado um gentil, né? Ele era romano. Então, nós vemos assim que várias passagens, Jesus, o que ele buscava antes de efetivar alguma cura, algum milagre, era a fé, né? Era a fé das pessoas. E em quase 100% dos casos, o que curava era a fé. Não era Jesus que, com um milagre, com uma mágica, né, ocasionava que fizesse com que a pessoa ficasse curada. É lógico, ele ainda fazia uma outra recomendação: vá e não peques mais, para que mal maior não te acometa, né? Ele sempre deixava bem esse chavão assim, logo depois das curas, né? E aqui nós vamos colocar uma aspas aqui nessas curas, porque trazendo para os nossos dias de hoje, é o que mais as pessoas buscam, são milagres, são curas. E eu tenho que dizer para vocês assim, ó, 100% das pessoas que Jesus curou, 100%, isso
não tenho dúvida nenhuma, 100% das pessoas acabaram morrendo um dia. Ninguém ficou para contar a história. Por quê? Porque a morte é um processo natural do corpo físico. A morte é um processo que, independente da cura que nós obtivemos, nós vamos ter que passar por ela. Mas é uma coisa que, enquanto encarnados, isso eu falei lá no início, ninguém quer passar pela dor. Ninguém quer passar pela dor. E como nós vemos no nosso título, os males, as dores, muitas vezes são um tratamento para a nossa alma. Né? Uma medicina que vai lá e vai tratar a nossa alma. Né? E nós vamos ver que lá no capítulo 5, lá no item 19, Santo Agostinho vem nos dar algumas recomendações através de perguntas. Ele usa aqui a famosa maiêutica, né, de Sócrates. Ele dá umas perguntas e em cima ele já dá uns ensinamentos, e ele vai, através de perguntas, nos ensinando e colhendo respostas, né. No item 19, chamado O Mal e o Remédio, ele dá algumas lições para nós que muitas vezes nós não queremos colher. Olha só o que diz lá. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? É uma pergunta, né? Será isso? Muitas vezes nós achamos que é. Que nós viemos para cá, reencarnamos, aqui nós vamos aproveitar, né? Vamos ser felizes, vamos fazer tudo aquilo que nos der na telha, né? Até que um dia chega a hora de a gente partir daqui. Então ele começa perguntando, será que a Terra é um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais os vossos ouvidos a voz do profeta? Outra pergunta. Não clamou ele, haveria pranto e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Isso está no Evangelho. Isso está no Evangelho. E tem algumas orações nesse vale de lágrimas, alguns textos, né? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargos sofrer. Olha só, ele está falando de nós aqui, porque nós estamos aqui, né, encarnados nesse momento. Então, o que nós temos que esperar aqui? Causticantes lágrimas e amargos sofrer. E continua, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei ao Senhor por ter querido experimentar-vos. Olha só, ele está dizendo, vocês vão sofrer, a dor vai vir, e ainda demonstrando a fé em Deus, erguei as mãos para o céu e agradecei por ter a oportunidade de ter vindo reencarnar nesse planeta, porque estamos tendo a chance de fazer algumas mudanças que desencarnados ainda estão esperando essa chance para reencarnar. Então ele continua, ó homens, dar-se-á, não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitudes e venturas os vossos dias? Que alguns de nós, se não dizer todos, né? A gente comete muito esse erro de só agradecer a Deus quando algo bom acontece na nossa vida. Graças a Deus. Eu nunca vi alguém tropicando numa pedra ali fora e dizendo, graças a Deus, que tropicão bom que eu fiz. Mas lá na frente ele se livrou de repente, alguns segundos, né, de que uma tragédia maior acontecesse por causa do tropicão aqui. Mas ele não agradece. Dar-se-á não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias
e que haja restituído o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Jó. Alguns textos não aparece Jó, mas no meu evangelho aparece Jó entre parênteses. E aqui ele cita o livro de Jó lá do Antigo Testamento. Porque quando a gente lê o livro de Jó, nós vamos compreender assim que Jó, ele foi um exemplo de homem encarnado que teve fé, ele era temente a Deus, né, e não se dobrava às amarguras que ele passava enquanto vivia, né, enquanto encarnado. Todos lembram daquele ditado que fala, né, da paciência de Jó. É por conta disso. Jó, para resumir bem a história dele, assim, ele foi considerado o homem mais rico da Judéia na época que ele viveu. Ninguém tinha mais fortuna que ele. E lá, quando nós lemos o livro dele, lá na Bíblia, no Antigo Testamento, ela diz assim que teve uma reunião nos céus um dia, e compareceram todos os filhos de Deus, né? E lá diz que o demônio foi convidado para a reunião. Ele estava lá presente, né? Então Deus estava falando assim para os seus filhos, né? Que Jó era o exemplo do homem, né? Temente a Deus, virtuoso, né? Começou a colocar as qualidades de Jó. E o demônio falava assim, não, mas ele só é temente a Deus porque tu dá a chance dele, né? Tu deu tudo para ele. E ele tem de tudo, como é que ele não vai louvar Deus, né? Ele quis dizer assim, ó, se tu tirar tudo, você foi o homem temente a Deus. Então Deus fala assim pro demônio, né? Eu te deixo tu tirar tudo dele, só menos a vida, né? Eu acho que Jó tem a capacidade de ter a fé necessária para passar por esse sofrimento. E foi o que aconteceu. Jó tinha 10 filhos. Um dia deu um vendaval, um furacão, derrubou a casa em que os 10 filhos estavam abrigados e os 10 morreram. Ali começou a destruição daquele homem que tinha posses, né? Então ele acaba perdendo tudo que ele tinha, acaba ficando pobre, os amigos que o rodeavam acabam sumindo, né? 3 dos quais um dia até, enquanto ele estava na miséria, doente, corpo cheio de chagas, ele escutou da mulher e dos amigos, abandona de vez essa vida. Diz assim, se mate, tu não tem mais saída, né? Então ele ajoelha, rasga suas vestes assim, e fala aquela frase famosa que todos conhecem, né? Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Deus me deu, Deus me tirou. Bendito seja o nome de Deus. E ali Jó prova para as trevas que ele realmente tinha fé. Porque depois de perder 10 filhos, perder toda a fortuna, ele cai de joelho ao chão e ainda louva a Deus, né? Mesmo na miséria. Então Santo Agostinho lembrou dele, trouxe aqui no texto, para que nós não esquecemos também. Então ele diz assim, ó, tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, olha só, ele era o mais rico e ficou mais pobre. Deitado sobre uma estrumeira, disse ele a Deus, Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduziste à mais absoluta miséria. Obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Olha só que coisa linda. Olha só que coisa linda. Muitas vezes nós não temos dinheiro para pagar uma água e nós estamos ali, né, desfazendo de Deus. Mas mesmo assim, o tempo passa e a gente acaba conseguindo, às vezes, arcar com as nossas contas, né?
que de um jeito ou do outro acaba aparecendo a oportunidade de nós quitá-las. Mas, como diz o texto lá atrás, a gente vai agradecer a Deus por quê? São coisas que acontecem, né? Mas como é uma coisa ruim que estava acontecendo, a gente não agradece. Diferente de Jó. Então, até quando os vossos olhares se terão no horizonte que a morte limitado, acho que aqui. Quando, afinal, vossa alma se dedicará a lançar-se para o além dos limites de um túmulo? Essa lição aqui, a doutrina espírita, né, nos livra muito disso aqui. Houvesses de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso, a par da eterna glória reservada aos que têm sofrido a prova com fé, amor e resignação. O que ele diz assim? A média da nossa vida, assim, hoje, não sei, deve estar uns 90 anos, acho, né? 85, 90 anos. Mas, em média, um espírito encarnado vai viver até 90. Vamos jogar até 100 anos, para ser bem... vamos jogar até 100 anos. O que ele está dizendo, assim, o que é 100 anos de sofrimento, e isso se nós sofrermos todos os dias. E eu acho que não é o que acontece. O que é um sofrimento de 100 anos perto da glória, né, da resignação, da fé, do amor, de viver na glória de Deus? Mas a gente não faz esse cálculo, por quê? Porque nós não queremos sofrer. Buscai consolação para os vossos males no porvir, que Deus vos prepare, e procurai-lhe a causa no passado. Aí aqui é uma coisa que a gente sabe que muitos dos nossos sofrimentos vieram do passado. A doutrina nos explica muito isso. Muitas das doenças que estamos passando hoje são causadas de delitos do passado, né? E que nós não queremos aceitar. Nós queremos é ficar curados. Mas, como diz o nosso título, nós passarmos por essa doença, por essa dor agora, nos livrará de séculos e séculos de sofrimento lá na frente, na próxima reencarnação. Ah, mas eu tenho asma, eu nunca fiz mal para o meu corpo porque eu não fumei. Não fumou nessa vida, abençoado. Mas provavelmente você fez uso de algum tóxico, de algum químico, de algum tabaco em vida passada, que agora veio respingar nos teus pulmões hoje. O que fazer? Passar por essa prova, agradecendo a Deus. Obrigado, meu Deus, por essa asma. Porque ela está fazendo com que eu não fume nessa encarnação. Mas nós não queremos dor, nós não queremos asma, né? Nós queremos ficar curado de tudo. E nós vamos ver que quando a gente leva ao pé da letra, que a doutrina nos ensina, várias coisas que, lógico, não tem a iniciativa nessa encarnação, né? Tem de outra encarnação. A maioria dessas doenças que acometem a todos nós que têm o seu início em outra encarnação, elas vão depurar o nosso espírito. Por quê? Porque o que nós adquirimos nessa encarnação vai ser para a próxima. Por isso que nós temos que levar meio zerado a conta, né? Caprichar um pouquinho. Passei por um câncer, beleza, então eu vou dar um tempo agora para não fumar, para não beber, para não voltar a esse câncer, né? Para não me irritar, porque não é só a questão de entorpecente, né? De vícios. Muitas vezes uma irritação traz câncer, traz doenças que afetam o nosso perispírito. Afetou o perispírito, provavelmente nós vamos continuar cultivando essa doença e vai passar para o nosso corpo físico. Uma vez no nosso corpo físico, só por Deus. E daí nós vamos ter que ter a fé
necessária para suportar essa doença sem reclamar, né? Mas muitos de nós acabam conquistando a cura, né? Nessa encarnação mesmo. Então são vários casos. E é uma coisa que a gente não pode generalizar, né? Porque cada caso é um caso. Olha como diz aqui Santo Agostinho. Vós que pediste a riqueza e a glória, quereis sustentar a luta com a tentação e vencê-la. Vós que pediste para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabieis que quando mais forte foste a prova, tanto mais gloriosa a vida, e que triunfareis, embora devesse o vosso corpo para uma estrumeira. Dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de rutilante álvora e purificada pelo batismo da expiação do sofrimento. Então, o sofrimento nos purifica. Nos purifica. Parece até uma coisa meio, né? Ah, vamos sofrer para ficar... Não vamos sofrer. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessão cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível: a fé. O apelo ao céu, se na maior acerbidade dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo, a vossa cabeceira, com a mão, vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. Então, fé e oração. Olha só, às vezes as coisas estão na nossa frente e a gente não vê, né? O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo é o segundo capítulo mais extenso, vamos dizer assim, maior, né? É o capítulo 5. O primeiro, e eu não sei se todos sabem, é o capítulo 28, é o último capítulo. E lá no título diz Coletânea de Preces. Eu estava preparando o tema lá e estava pensando, mas não foi por acaso, né? Que o maior capítulo é aquele que nos ensina a orar, a fazer a prece. Mas nós não temos costume nem de visitar muitas vezes o capítulo, né? Quanto mais de fazer as nossas preces. É uma coisa de se ser pensado, né? Então a fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaziam aos poucos dias brumosos do presente. Então Santo Agostinho nos traz esse texto lindo lá no capítulo 5, que nos faz refletir muito, para que nós começamos a aceitar os males que nos acometem. Não é querer passar por cima, driblá-los, não, é aceitar. A partir do momento que vem a aceitação de um mal que nos acomete, nós vamos buscar, através da fé, através da oração, uma saída. Geralmente essa saída passa por uma mudança nossa mesmo, a mudança de comportamento. Porque quando uma doença acomete alguém da nossa família, ela não mexe só com quem fica doente. Ele mexe com uma estrutura familiar inteira. Assim como quando um mal acomete um vizinho, um amigo, e nós já ficamos preocupados, imagine quando um mal acomete alguém que está no nosso convívio. É uma mudança totalmente. Por exemplo, alguém teve um AVC em casa, ficou acamado, teve uma doença que deixou ela impossibilitada de andar, ela vai exigir atenção, vai exigir cuidado, né? Ela mexe com uma estrutura familiar. E muitas vezes as pessoas não querem isso, né? Porque acham que nós estamos aqui não para sofrer, não para cuidar, nós estamos aqui para aproveitar, né? E a coisa não é bem assim. Então, quando nós escolhemos as nossas provas, que isso também acontece, estamos
na erraticidade, que é o mundo espiritual, né? Desencarnamos e estamos no mundo espiritual. Um dia nós vamos reencarnar. Antes de nós reencarnarmos, lógico, conforme o nosso histórico vivido enquanto encarnados, nós vamos ter que escolher as nossas provas. Vamos ter que escolher as nossas provas. E olha o que aqui diz a pergunta 264 do Livro dos Espíritos. Que é que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Os espíritos respondem a Kardec o seguinte: ele escolhe de acordo com a natureza das suas faltas, as que o levem à expiação destas e progredir mais depressa. Uns podem, portanto, impor a si mesmo uma vida de miséria e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelo abuso e a má aplicação a que podem dar lugar, bem como pelas paixões. As paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Outros finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com os vícios. A 266 diz o seguinte: não parece natural se escolham as provas menos dolorosas? E só de escutar a pergunta a gente já dá um veredito, né? Mas com certeza? Eu desencarnei. Estou lá no mundo espiritual e vou reencarnar. Aí eles me dizem, ó, vamos escolher agora tuas provas aí. O que tu acha de um AVC, de um infarto? Eu disse, não, capaz. Não vou, não quero, né? Um acidente de carro, então. Aos 35 anos aqui, o que você acha? A pessoa acha que isso não é normal, né? Nós escolhemos as piores coisas que nós trazemos como prova. Mas olha o que os espíritos dizem. Pode aparecer-vos a vós, aos espíritos não. E eles continuam. Logo que este se desliga da matéria, quer dizer, logo que a gente vai, né? Cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Olha só, nós vamos ter um outro pensamento depois que nós desencarnarmos, acerca daquilo que nós construímos enquanto encarnados, estamos levando para o mundo espiritual para construir a nossa próxima prova na próxima encarnação. Então eu digo para vocês, olha, muitas vezes o que está acontecendo com nós hoje, ergo as mãos para o céu e agradeço, porque nós somos bem leves com nós. Nós somos bem leves. Eu garanto que nós não escolhemos as piores provas, porque nós não íamos suportar. Nós não íamos suportar. E se alguém está dizendo assim, não, mas eu não escolhi sofrer. Escolheu sim. Escolheu com certeza. Um exemplo eu trouxe, que é para nós tirar de lição de como que a coisa acontece. Lá no livro Ação e Reação, no capítulo 8, ele diz assim, preparativos para o retorno. Quer dizer, estamos no mundo espiritual preparando para retornar, né? E eu achei interessante assim, a fala de um obsessor, que traz um ensinamento incrível para nós. O obsessor chamado Leonel. O Ação e Reação é um livro muito bom de ler, porque você viaja na história dele, né? Você viaja. E esse obsessor estava obsidiando um personagem do livro, eu não vou dar spoiler para vocês, não, vocês vão ler. Esse personagem que estava sendo obsidiado, olha só, ele herdou uma fortuna, patrimônio, dinheiro, uma herança enorme de seu pai. Mas o que acontece? O pai desse obsidiado, ele só conseguiu passar para o seu filho essa herança porque ele herdou do seu pai. Mas o seu pai tinha 3 filhos. E o que ele fez? Ele acabou
dando um jeito ali, nos dias ali da divisão da herança, nos dias antes, de fazer com que os seus 2 irmãos sofressem um acidente num lago e morressem afogados. E ele simulou um acidente lá e acabou herdando sozinho a herança, né? E mais tarde passou para o seu filho, né? E esse obsessor, ele acabou se sentindo prejudicado, porque ele fazia parte da trama, né? E então hoje ele está obsidiando esse rapaz, que vive uma fortuna adquirida de uma forma penosa, né? De uma forma ilícita. Olha só que história. Acontece que André Luiz quis saber do obsessor. Como é que você consegue entrar na mente dele, né? E fazer com que ele se desvie dessa forma, ele cometa todos esses absurdos que ele comete, sem se preocupar, sem ter uma dor na consciência, né? Como é que você consegue fazer isso? E daí que eu trouxe a fala do obsessor. Olha só, para nós ter um ensinamento com o obsessor. Fala, Leonel. Percebendo que Silas penetrava o amargo do problema com surpreendente facilidade, explicou entusiasmado. Sim, aprendemos na escola de Vingadores, aqui é o obsessor falando, né? Nós aprendemos na escola de Vingadores que todos nós possuímos, além dos desejos imediatistas comuns em qualquer fase da vida, um desejo central. Olha só que importante isso aqui. Nós temos no nosso dia a dia assim, ó. Mas eu tô com uma vontade hoje de comer um sorvete, né? Tô com uma vontade hoje de ir lá visitar minha tia. Eu tô com uma vontade hoje de fazer alguma coisa diferente. Mas eu tenho um desejo central que 24 horas por dia na minha vida, eu escapo dele 15 minutos e vou para esse desejo de novo. Eu escapo dele mais 5 e volto para esse desejo de novo. Esse desejo aqui, no caso desse menino, era posse material, bens materiais. Ele trabalhava, ele vivia, voltava para o desejo central dele de ter bens materiais, né? Ele vivia nessa... Ele saía e voltava para o desejo central dele. Então diz Leonel, que ele chama também de o tema básico, né? Nos interesses mais íntimos. Por isso, além do pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracterizam, pensamentos esses que passam a construir o reflexo dominante da nossa personalidade. Olha só que interessante isso aqui. Sabe aquela história que a gente vê bastante aí nas redes sociais? Ah, o tal de sextou? Sextou. Mas o desejo central de quem fala o sextou é assim, ó. Ah, hoje noite a festa, bebida, né? Aproveitar. Desejo central, né? Desejo central. O que o Leonel está dizendo? Eles aproveitam esse desejo central da pessoa para embutir pensamentos, né? Pensamentos nessa pessoa, que vai levá-la à esbórnia, vai levá-la ao consumismo de álcool, de tabaco, vai levá-la a acelerar um carro, vai levá-la a tentar lograr o outro, a tentar um suicídio, né? Tudo por causa do desejo central. E interessante que ele diz assim, todos nós temos esse desejo central. Então, Leonel, eu quis trazer esse ensinamento por quê? Porque Leonel nos coloca uma condição assim que nós estamos vivendo hoje com essa imaginação super estimulada de que o outro tem, eu quero ter também, né? É só eu que não me dou bem. Ah, eu fiz o que para Deus, que Deus não me auxilia, mas auxilia o outro, né? Eu trabalho, me mato trabalhando, o outro não trabalha, ele está vivendo. Vocês entendem assim que nós estamos alimentando em nós mesmos um desejo central de ser melhor que o outro, por exemplo, né? Ser melhor que o outro. E esses pensamentos, eles vão causando dores que está além do nosso corpo físico.
Dores que vão começando a atingir a nossa alma, consequentemente atingindo o nosso perispírito, né? Causando doenças que a gente não sabe de onde vem e indo parar no corpo físico. Uma vez no corpo físico, aí a gente faz de tudo para ficar curado, né? Então tem uma baraquinha ali dizendo que a pessoa passa a mão assim e sai tudo. Pode ir lá, R$100. Sai, a gente vai, né? A gente vem para os templos religiosos atrás de uma cura imediata que não existe. Por quê? Porque nós vemos lá atrás que o único médico das almas é Jesus. E através dos ensinamentos de Jesus, nós vamos aprender a aceitar as condições que Deus passou para nós, para cada um de nós, nessa encarnação. Vamos aceitar, vamos ter a fé, que não é a fé que todos procuram, né? Mas é aquela fé raciocinada de dizer assim, eu estou num momento de trabalhar para a minha cura espiritual. A minha cura espiritual. E eu falo espiritual por quê? Porque é a única cura que nós vamos levar depois de nós desencarnarmos. Tem curas que estão no nosso corpo que não vão ser curadas, não vão ser realizadas. Tem curas de alguns males que nós queremos que saiam, que não vão sair. Bem pelo contrário, muitos de nós vão desencarnar de algum mal ocasionado ao nosso corpo, que vai esgotar totalmente o nosso fluido vital, que vai fazer com que a gente desencarne. E nós não vamos nos livrar desse mal. Mas nós podemos erguer as mãos para o céu, assim como fez Jó, né? E agradecer a Deus por estar passando com toda a fé necessária por essa situação. Então, terminando o texto, quando nós falamos nos males do corpo, e esses males é uma medicina para a nossa alma, que fique a lição para todos nós, desviar o foco do nosso problema central. Pode lembrar do Leonel. Nós temos algo que está nos incomodando, tire o foco. Troca esse pensamento por um pensamento são, um pensamento que te eleve. Para isso tem a coletânea de preces. Nós podemos nos organizar intimamente e nos elevar para Deus em prece, para pedir que nós tenhamos força para passar por essas situações em que agora nós achamos que é um mal, mas com certeza, depois de nós desencarnarmos, nós vamos ver que esse é o remédio. E que Jesus possa nos dar força para nós passarmos por esses momentos. Que assim seja.